Fala galera que acompanha meu canal, tudo bem com vocês? Lécio Alves chegando para trazer. Vamos fazer aqui um resumo de todos os grandes jogos que vamos ter na Liga dos Campeões, hein? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha. Bom, e vamos para os confrontos do Real Madrid na Liga dos Campeões, na primeira fase, né? Sorteio que trouxe aí mais uma vez o Manchester City, né? O Real Madrid pega o Manchester City logo na abertura, na estreia da fase de liga. Depois viaja para pegar o Liverpool, recebe a Juventus, viaja para pegar o Benfica. Depois tem o Olympique de Marseille, Olympiacos, o Mônaco e uma viagem mais longa ao Cairá do Cazaquistão, né? Mais uma vez o sorteio foi bem complicado para o Real Madrid, né? Exceções aí de Cairá e Olympiacos, todos os outros times são pedreiras, né? Manchester City, Liverpool, Juventus, principalmente, né? Aí você tem o Benfica, que também é um time difícil, o Olympique de Marseille, o Olympiacos você vai ter que jogar fora, o Mônaco, mesmo jogando em casa, então não vai ser fácil. E o Paris Saint-Germain, que é o time mais azarado da Liga dos Campeões, mais uma vez pegou aí algumas pedreiras, né? Bayern de Munique jogando em casa, Barcelona fora de casa, a Atalanta, o Bayer Leverkusen, o Tottenham, o Sporting de Portugal, Newcastle e o Atlético de Bilbao. Não tem aí nenhum time fácil para o Paris Saint-Germain. Todos são times bem complicados, né? Você jogar contra a Atalanta não é fácil. O Bayer Leverkusen mesmo com muitas mudanças, né? Vários jogadores saindo, mas é difícil. Você tem um Tottenham muito forte. Você tem o Sporting de Portugal, atual campeão. Então, não é fácil para o Paris Saint-Germain. E o Chelsea, atual campeão da UEFA Conference League, campeão mundial, tem pela frente também alguns adversários complicados, né? Vai receber o Barcelona, depois joga contra o Bayern de Munique, tem o Benfica também, a Atalanta, o Ajax, o Napoli, o Pafos, né? E o Karabakh. Pafos e Karabakh são aí os mais acessíveis, vamos dizer assim, né? Você tem o Napoli, que é muito complicado, você vai jogar lá em Nápoles. O Ajax já não é mais aquele Ajax muito forte, mas mesmo assim é um time de muita história, né? E a Atalanta sempre jogar em Bérgamo não é fácil, mas o Chelsea é o caminho que o Chelsea tem para tentar uma classificação às oitavas de final. E o Barcelona também ultimamente tem tido uma vida mais tranquila, vamos dizer assim, nos sorteios, né? Tem o Paris Saint-Germain, que é um adversário bem complicado. Você tem o próprio Chelsea, mas aí você tem o Eintracht Frankfurt, Clube Bruges, Olympiacos, Slavia Praga, Copenhagen e o Newcastle fora de casa, né? Então, adversários mais complicados, Paris Saint-Germain, Chelsea e o Newcastle, né? Mas Copenhagen, Slavia Praga, Olympiacos, Clube Bruges, até mesmo o Eintracht Frankfurt. Mas aí o Barcelona joga em casa, são adversários mais acessíveis, né? E é um dos favoritos a Champions. Já o Bayern de Munique recebe o Chelsea, né? Depois pega o Paris Saint-Germain, então as duas primeiras rodadas do Bayern de Munique são bem complicadas, né? Depois recebe o Bruges, viaja para pegar o Arsenal, o Sporting, o PSV, o União Saint-Gilloise e o Pafos, né? Nas três últimas rodadas, um pouco mais de tranquilidade para o Paris Saint-Germain, né? Mas as primeiras rodadas aí, exceção do Clube Bruges, são jogos bastante complicados para o time de Harry Kane e companhia, né? Mais uma vez pegando o Chelsea, pegando o Paris Saint-Germain, que eliminou o Bayern na Copa do Mundo. Então, jogos bem interessantes aí para o Bayern. E o Arsenal, né? O Arsenal que tem muita expectativa nessa temporada, enfrenta
o Bayern de Munique, a Inter de Milão, Atlético de Madrid, e aí ganha um suspiro contra o Bruges, mas joga fora, recebe o Olympiacos, viaja para pegar o Sparta Praga, e aí joga contra o Cairá e finaliza a primeira fase contra o Atlético Bilbao. São confrontos que dá para o Arsenal passar para a próxima fase, né? E o Liverpool, né, como a gente já colocou lá no Real Madrid, enfrenta o Real Madrid, né? Depois pega a Inter de Milão, Atlético de Madrid, Eintracht Frankfurt, o PSV da Holanda, o Olympique de Marseille, o Karabakh e o Galatasaray. São jogos mais complicados para o Liverpool, mas acredito que ele esteja entre os oito primeiros colocados, né? Exceção do Karabakh e do Galatasaray, né? Os outros jogos são bem complicados. Até mesmo o Olympique de Marseille, que não está muito forte nos últimos tempos, são jogos acessíveis, mesmo jogando fora de casa. E o Manchester City, né, mas sempre favorito à Liga dos Campeões, recebe o Dortmund na estreia, depois vai pegar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, depois pega o Bayer Leverkusen, Villarreal, o Napoli, o Bodo Glimt, Haaland voltando à Noruega aí, o Galatasaray e finaliza fora de casa contra o Mônaco. Também são jogos acessíveis para o Manchester City, né? Claro, tem o Real Madrid, você tem o Napoli, você tem o Borussia Dortmund, mas no geral, no contexto geral, o Manchester City é muito favorito para enfrentar esses outros times. Logicamente, o futebol tem, tem suas surpresas, né? Mas o Manchester City continua sendo um dos principais candidatos. Já a Juventus recebe o Dortmund, viaja para pegar o Real Madrid, né? Depois pega o Benfica, Villarreal, Sporting, o Bodo Glimt, o Pafos e o Mônaco. A Juventus que quer fazer uma boa campanha, já que nos últimos anos não tem feito boas campanhas em Liga dos Campeões, até ficou de fora em algumas, e quer voltar a ser uma das protagonistas aí do futebol na Liga dos Campeões também, né? Bom, e temos o Napoli, né? Atual campeão italiano, reforçou, agora tem Kevin De Bruyne, vai pegar o Chelsea, vai pegar o Manchester City, vai pegar o Eintracht Frankfurt, o Benfica, o Sporting, olha aí, PSV, Karabakh e o Copenhague. Então, também são adversários que o Napoli brigaria de igual para igual, né? Exceção aí, vamos dizer assim, de Chelsea e Manchester City, que são, né, logicamente acima, mas não significa que o Napoli não possa ganhar esses jogos, né? E contra Frankfurt, Benfica e Sporting, são jogos parelhos. E o Tottenham, né? Tottenham campeão da UEFA Europa League, a Richarlison jogando muito bem, pegando aí Dortmund, o Paris Saint-Germain, o Villarreal, o Frankfurt, o Slavia Praga, o Bodo Glimt, Copenhagen e o Mônaco. Um caminho até razoável para o Tottenham passar de fase e ir, quem sabe, às oitavas de final, né? Para mais uma vez, né? Passando de fase na Liga dos Campeões, né? São adversários, lógico, tirando o PSG e o Dortmund, que são os mais fortes, dá para chegar longe. E aí você tem os melhores jogos da fase de liga, né? Você tem já vamos ter um Barcelona e Paris Saint-Germain, que era a final que todo mundo imaginava na última Liga dos Campeões. Você tem um Chelsea e Barcelona, você tem um Real Madrid e City novamente, PSG e Bayern, um Liverpool e Real Madrid, PSG e Tottenham, Leverkusen e Paris Saint-Germain, City e Leverkusen, Inter e Liverpool, Inter e Arsenal, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Liverpool e Atlético, Bayern e Arsenal, Real Madrid e Juventus, Arsenal e Atlético de Madrid. Então, temos aí grandes jogos na primeira fase
da Liga dos Campeões, né? Esse novo formato que veio realmente para ficar. Na primeira temporada houve muita desconfiança, até algumas críticas, mas acredito que caiu no gosto, né? Já foi uma primeira fase emocionante, porque o Real Madrid acabou não se classificando entre os primeiros, teve que ir para a repescagem, assim como outros times. O Paris Saint-Germain já foi se classificar nas últimas rodadas e aí no final foi campeão. Então, essa nova fase da Liga dos Campeões, a fase de liga, né, que não é mais de grupo, e sim de 8 rodadas, né, de jogos de volta, fora e casa dos times, vai ser excepcional.